Olá, eu sou Adson Ferreira. Eu sou a Cecília Amorim. Está no ar a 9ª edição do Carta Amazônia, seu podcast de política, meio ambiente e modo de vida amazônico. Esse podcast é uma realização do site Carta Amazônia, em parceria com o Laboratório de Jornalismo É Nós. Carta Amazônia, o podcast das multivozes. E nesta 9ª edição, vamos falar sobre racismo ambiental. Uma pesquisa do IBGE de 2020 diz que uma entre 10 casas brasileiras não tem acesso à rede de esgoto. A maioria absoluta dessas casas estão nas periferias, nas favelas. E sabemos que quase 70% das pessoas que moram nas favelas são negras. Isso é racismo ambiental. Mas afinal, o que é racismo ambiental? Esse termo foi empregado pela primeira vez por Benjamin Franklin Chaves, nos Estados Unidos. Chaves era químico, reverendo e liderança do movimento negro no país. A expressão racismo ambiental começou a ser usada em 1981, a partir de pesquisas e investigações que apontaram que os depósitos de resíduos tóxicos se concentravam em áreas habitadas pela população negra norte-americana. Na definição original, traduzida para o português, racismo ambiental é a discriminação racial na elaboração de políticas ambientais, aplicação de regulamentos e leis, direcionamento deliberado de comunidades negras para instalações de resíduos tóxicos, sanção oficial da presença de venenos e poluentes com risco de vidas à comunidade e exclusão de pessoas negras da liderança dos movimentos ecológicos. Em outras palavras, o racismo ambiental se refere a qualquer política, prática ou diretiva que afete ou gere desvantagens de maneira diferenciada a indivíduos, grupos ou comunidades com base em raça ou cor. E para nos ajudar a entender melhor sobre o tema, a gente conversa com Elielso Silva, doutor em Ciência e Desenvolvimento Socioambiental pelo NAEA, Núcleo de Altos Estudos Amazônicos da Universidade Federal do Pará. Olá, Elielso, bem-vindo ao Carta Amazônia. Para começar, queria que você nos explicasse, a partir de um exemplo prático, o que é racismo ambiental e como ele afeta as populações mais vulneráveis. Assim, de maneira geral, ainda é um conceito que precisa ser esmiuçado e precisa ser trabalhado, especialmente por aqueles que sofrem os efeitos concretos desse racismo ambiental. Muitas vezes as pessoas que sofrem, seja nas áreas periféricas, urbanas, mas no meu caso a minha pesquisa não é nas cidades, a minha pesquisa é justamente analisar as plantations, né, o modelo da grande plantação, como por exemplo a palma, o dendê, a soja. Então, um exemplo concreto é como que hoje você vê territórios tradicionais completamente assim invadidos, intrusados, né? As pessoas sem poder ter a liberdade de circular, de pescar, de caçar, de ter acesso às áreas de uso comum, né? Que são essenciais para a sua existência. Sem território não há vida, né? Então eu te digo que esse é o exemplo mais concreto hoje, e nós estamos numa situação em que, ao mesmo tempo em que ocorre um agravamento desses conflitos territoriais, étnicos, enfim, você tem uma aceleração, não apenas tecnológica, mas uma intensificação desses processos de ampliação, de expansão, né, intensa aí dos agronegócios de um modo geral, da mineração, e isso provocando esse sufocamento desses povos. E por que as populações negras, indígenas, tradicionais são mais vulneráveis ao racismo ambiental? Olha, Cecília, primeiro que se tratam de grupos ou de povos e de corpos que são racializados. Tá? Então, se você observar quem é que está enfrentando realmente os efeitos mais severos, mais dramáticos, né, dessas transformações aí sociais, ambientais, dessas pressões que estão se dando de modo muito particular nas terras tradicionalmente ocupadas,
né, falando aqui especificamente do rural, são corpos racializados. São quilombolas, são indígenas, são ribeirinhos, né, são outras categorias sociais que estão aí abrangidas por essa noção de povos e comunidades tradicionais. Esses são os mais atacados. E não são simplesmente os mais atacados por conta de algo assim aleatório. Não, tem várias intencionalidades. Uma questão, além desse processo de racialização, ou que perpassa por isso, é justamente o fato de você ter aí uma colisão de imaginários completamente antagônicos. E um exemplo concreto dessa colisão é justamente a própria noção de uso da terra e do território. Estamos falando de grupos em que as modalidades de uso da terra e do território são coletivas. O território não é visto como algo vendável, mercantilizável, né? Apropriável, não, é visto como algo que confere sentido e existência para esses grupos. Ao passo em que você tem do outro lado a propriedade privada. Então o grande ataque a esses grupos, a essas terras tradicionalmente ocupadas, é justamente porque elas não vão poder ser absorvidas pela lógica de mercado. Elielson, qual a ligação entre racismo ambiental e injustiça ambiental? O direito, ele tem sido utilizado como uma espécie de instrumentalidade, né, para aguçar ainda mais e para agravar ainda mais essas desigualdades sociais e ambientais, essas injustiças ambientais. Eu vou te dar um exemplo, Adson, muito assim, recente, que está acontecendo agora. Uma das comunidades quilombolas que a gente acompanha desde 2019, eles foram expulsos. Eles foram expulsos nas décadas de 80 e 90 de um território tradicional. Foram expulsos pela pistolagem, pela fraude documental. E aí, quem veio depois? Uma grande empresa do Dendê que atua aqui no estado. Essas pessoas não conseguem, por exemplo, acender velas para os seus antepassados no dia de finados. São proibidos. Proibidos de circular no território, proibidos de pescar no rio. Veja, um rio, que é um bem de uso comum do povo, completamente privatizado, isso é uma aberração. Em fevereiro desse ano, essas pessoas decidiram reocupar parte do seu território, ficaram ali 11, 12 dias reocupando e foram intimados e impelidos pela justiça estadual a se retirarem do território, sob pena de o juiz determinar o cumprimento de uma liminar de despejo, tá? E aí as pessoas saíram com o compromisso de que o órgão fundiário fizesse o trabalho para resultar na titulação coletiva, tá? Saíram, o ITERPA fez o trabalho, né? Aí a justiça fez propiciou 2 acordos de conciliação, extremamente nocivos, um dia 17 de fevereiro, outro dia 3 de junho, e só quem levou a pior nesse acordo, nessa tentativa de fazer o que nós chamamos de harmonia coerciva, foi justamente os quilombolas. O Ministério Público do Pará entrou com uma ação para garantir os direitos de uma comunidade quilombola na disputa por terras com uma empresa produtora de óleos. A denúncia afirma que moradores são impedidos de transitar pelas terras, onde estão instalados há décadas, entre os municípios de Tailândia e Acará, e tiveram acesso ao rio bloqueado, além de sofrer a intimidação por seguranças. Qual a relação da atual conjuntura política com o aumento dos casos de racismo ambiental, principalmente na Amazônia? O que nós estamos vendo é justamente o desmonte dessas políticas ambientais, o enfraquecimento dos órgãos que, por exemplo, eram responsáveis por cuidar de titulação coletiva. Se você for olhar, Fundação Cultural Palmares é uma fundação anti-quilombolas. A Fundação Nacional do Índio agora passou por uma reformulação, inclusive na semana passada, vocês devem ter assistido, uma fundação anti-indígena.
o INCRA atuando, fazendo contra a reforma agrária. Então você tem as coisas completamente viradas do avesso, tá? Então esse desmonte institucional, ele colabora assim, de uma forma muito decisiva para que ocorram essas violações sistemáticas de direitos territoriais, humanos, sociais, étnicos. Então, o Estado que deveria proteger, né, e assegurar constitucionalmente, né, a observância desses direitos, ele está simplesmente violando. Ele é o principal violador desses direitos. E de que forma a pandemia intensificou os casos de racismo ambiental? Houve um agravamento disso, uma acentuação desses processos violentos durante a pandemia, e isso inicia com algo muito intrínseco ao Estado. O Estado como diria o Bourdieu, o classificador dos classificadores. Então o que o Estado faz logo no início da pandemia? O Estado, que eu me refiro às 3 esferas de governo. Tá? E aí eles um vai copiando o outro. O governo federal deu a linha, os estados copiaram e os municípios copiaram. Se você pegar os decretos que estabeleceram aí a questão da situação de calamidade, de emergência, tudo Ctrl+C, Ctrl+V. E vamos lá. Como é que inicia isso? O Estado classifica o que é atividade essencial do que não é atividade essencial. Começa por aí. Então, por exemplo, existe até uma publicação dos colegas lá do GESTA, da Universidade Federal de Minas Gerais, que eles falam sobre essa fabricação do que foi classificado aí como uma essencialidade forjada da mineração. Tá? Então, se na mineração houve uma essencialidade forjada, para dizer, olha, não, essa atividade aqui, do ponto de vista econômico, ela não pode parar. Tá? No âmbito, assim, em relação às atividades agropecuárias, também se fez o mesmo. Então, se você vai pegar essas grandes empresas que produzem commodities agrícolas, tá? Também se forjou uma essencialidade. Tá? Então, as coisas não pararam. Então a gente conhece lugares onde, inclusive, a contaminação, a proliferação do coronavírus se deu muito em função de não paralisar essas atividades. Então, territórios tentaram ali fazer cerca, né, fazer um bloqueio, mas como é que você consegue aprisionar um vírus se as atividades ali vizinhas estão ocorrendo 24 horas por dia? Como é que você faz? Né? Então isso aconteceu, nós temos muitos casos aí que as pessoas registram, por exemplo, aqui não sei se vocês conhecem, aqui em Moju existe um território quilombola, que é de Jamboaçu. O pessoal até se organizou lá, escreveu uma espécie de um decreto lá para restringir o acesso de pessoas estranhas às comunidades quilombolas, mas ainda assim eles enfrentaram problemas seríssimos. Por quê? Porque lá passa mineroduto, que é o mesmo que vem para Barcarena, que sai em Paragominas e termina em Barcarena. Então os funcionários da empresa estavam por lá circulando, a pretexto de garantir a conformidade das operações do empreendimento, estavam por lá. O pessoal que está construindo uma linha de transmissão estava lá, o pessoal do Dendê estava lá, né? E por aí vai. Então isso aí é um fator que, para além da questão do que o Salles falou, né? Da simplificação de procedimentos, de normas, enfim. Quando a gente acordou, a coisa já estava montada. Né? Como você avalia a participação de pessoas negras e indígenas nas lideranças dos movimentos ecológicos? Sim, como eu falava para vocês, existem muitos processos aí de insurgentes que estão ocorrendo de maneira talvez não muito exposta, mas às vezes de maneira difusa, mas estão ocorrendo muitos processos, inclusive que resultam nessa questão de uma elevação dessa consciência de si, do seu território, da sua identidade, retomando essas memórias que estão aí perdidas ou estão estilhaçadas, enfim. E as pessoas estão fazendo isso. Por exemplo, num dos territórios que a gente acompanha aqui nessa região
do Alto Acará, fronteira com 4 municípios, Tailândia, Tomé Açu, Moju, Acará. Nós temos agora, no final de julho, estivemos lá, indígenas que foram expulsos desses territórios, conseguiram, depois de uma dispersão aí de 4 décadas, conseguiram se juntar e se auto-identificar. Então, nomearam um cacique. Isso agora, tá? Mesmo com todo esse contexto aí, né, desvantajoso, desfavorável, enfim, de FUNAI totalmente anti-indígena, enfim, mas tem mobilização política acontecendo. Carta Amazônia, o podcast das multivozes. Você está ouvindo o Carta Amazônia, o seu podcast de política, meio ambiente e modo de vida amazônico. Nesta edição, o programa discute o racismo ambiental. As mulheres são as mais afetadas pelas mudanças climáticas. De acordo com relatórios da ONU, Organização das Nações Unidas, a vulnerabilidade é causada por uma série de fatores econômicos, sociais e culturais. Elas são chefes da família em 40% dos lares mais pobres em áreas urbanas. De acordo com a ONU, a crise ambiental é uma ameaça a direitos essenciais das mulheres, como a vida, saúde e moradia digna. De acordo com um estudo realizado pelo Instituto Polis, chamado Racismo Ambiental e Justiça Socioambiental nas Cidades, as mulheres negras e pobres são as principais vítimas de tragédias ambientais, principalmente nos casos de enchentes e deslizamentos de terra. O estudo, feito com dados de 3 cidades, Belém, Recife e São Paulo, mostrou que nas áreas de maior risco, a maioria da população é de negros e negras, de baixa renda, assim como é alto o índice de domicílios chefiados por mulheres negras. E para nos ajudar a entender melhor esse assunto, a partir da perspectiva das mulheres negras, nós conversamos agora com a jornalista Flávia Ribeiro, pesquisadora de Ciência da Comunicação e ativista do CEDEMPA, Centro de Estudos e Defesa do Negro do Pará. Olá, Flávia, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Para iniciar a conversa, é importante fazer um contexto histórico desses casos. Na sua avaliação, de que forma a escravidão no Brasil contribuiu para que a população negra que vive nas cidades seja mais afetada pelo racismo ambiental no país? Boa parte das pessoas negras elas já estavam em liberdade. Então, quando acabou, é aquela coisa que já foi para um pequeno grupo. Mas ainda assim, as pessoas foram sequestradas de África, vieram para cá, tiveram sua força de trabalho ultra exploradas. E quando eles disseram, vocês estão livres, elas não tinham nada, elas não tinham documento, elas não tinham por onde começar, entendeu? Então, assim, começa vai para a periferia, atrás de um pedaço de terra, para poder chamar de casa e vai fazer suas construções lá. Então é por isso que boa parte das pessoas que estão nas periferias até hoje, isso é aquela herança do período da escravização que a gente tem até hoje. Nos centros das grandes cidades estão as pessoas brancas, as pessoas de classe média, e para as periferias estão as pessoas negras. E hoje a gente já está vendo algum movimento que como o centro não tem mais como ser explorado, não tem mais como desenvolver, então alguns empreendimentos estão indo em direção a algumas periferias. E o que acontece? A gentrificação. A gentrificação é um dos âmbitos, dos braços do racismo ambiental, porque esse empreendimento ele vai chegar lá, ele vai levar desenvolvimento, a polícia vai incomodar mais as pessoas que são de lá. Então, assim, essas pessoas elas vão ser convidadas a sair de lá. Que é uma coisa que a gente vê em vários espaços. A pobreza ela tem cor no Brasil. A gente sabe quem são essas pessoas. A maioria é pobre e é negra e vai continuar assim, porque é assim que o sistema se faz, negociando essas vidas. Como as pessoas da periferia sentem os efeitos das mudanças climáticas e como o racismo ambiental é percebido nessas comunidades? Fica parecendo que essas mudanças elas estão muito longe, mas elas impactam principalmente nas periferias das grandes cidades.
elas impactam as comunidades indígenas, elas impactam o planeta inteiro. Mas as pessoas e os grupos que são mais vulnerabilizados socialmente, eles não têm como se defender disso, porque eles já são vulnerabilizados. E é por isso que a gente tem que saber, e a gente tem que cobrar das autoridades que verifiquem maneira de mitigar esses danos e esses impactos para esses grupos que já sofrem com outras mazelas. Flávia, de que forma as políticas públicas ou a falta delas contribui para o agravamento do racismo ambiental? O movimento negro ele é composto de pessoas negras, né? Então a gente está falando desse grupo que a gente estava falando que é vulnerabilizado. E embora a gente consiga ascender socialmente, mas a gente vai continuar sendo negro, né? A gente vai continuar sendo vulnerabilizado, ainda que você seja Beyoncé, né? Vai sofrer racismo. Começa daí. Então, o movimento negro, ele atua dentro das suas particularidades, dentro das suas especificidades de sermos pessoas negras, né? Trabalha em prol de um grupo. A gente está numa luta coletiva. Então, a gente tem que sentar e conversar com essas pessoas para levar isso e dizer, e alertar, inclusive. Alertar que, olha, isso que está acontecendo aqui, essa chuva que não cessa ou esse calor que não cessa, ele está impactando a vida de vocês, mas de quem não tem como mitigar esse dano. Então, o movimento negro ele atua muito nisso, de fortalecimento político, e político não só partidário, mas político para que a gente entenda, a gente se veja nesse contexto e que a gente comece a falar. Eu sempre falo que uma das nossas formas mais potentes de lutar é falando. Seja na linguagem escrita, seja na linguagem oral, porque a gente se encontra nas palavras dos outros. O relatório final da CPI da pandemia, divulgado no ano passado, mostrou que a população negra também foi a mais afetada pela pandemia no Brasil. O exemplo disso é que a primeira morte por Covid-19 registrada no país foi de uma mulher preta, empregada doméstica e que trabalha desde os 13 anos. A partir desse levantamento, como você avalia a relação entre o racismo ambiental e a saúde das pessoas negras no Brasil? As pessoas negras são as que mais dependem de política pública. É por isso que o movimento negro ele se articula muito no sentido de exigir política pública, porque a maioria dessas pessoas que são pobres, como a gente falou, a pobreza tem cor, elas dependem exclusivamente de política pública. Eu vi um dado aqui, pouco antes de falar com vocês, que dos 150 milhões de brasileiros que dependem exclusivamente do SUS, 67% são negros. Então, quando o governo federal decide não fazer uma coisa, não comprar a vacina, não investir numa política clara e séria de proteção dessa população, na verdade ele está deixando morrer, porque essas pessoas dependem exclusivamente do SUS. Carta Amazônia, o podcast das multivozes. E o 9º episódio do Carta Amazônia fica por aqui. Esse episódio tem o apoio do programa Diversidade nas Redações do Laboratório de Jornalismo Nós. O Diversidade nas Redações é um programa que apoia veículos de comunicação locais, com viés de diversidade e representatividade, e tem como foco a produção, gestão e captação de recursos. Acompanhe o Carta Amazônia nas redes sociais. Estamos no Instagram e Twitter no perfil @Carta Amazônia. Curta, compartilhe, comente, sugira. Queremos ouvir o seu feedback. Se preferir, pode entrar em contato com a gente através do e-mail cartaamazônia@gmail.com. O podcast Carta Amazônia conta com a direção, montagem e mixagem do Heraldo Paulino, as vinhetas e efeitos sonoros são do Oirã, a produção executiva é da Cecília Morim e a edição é minha, Adson Ferreira. Muito obrigado a todos que nos acompanharam nessa jornada e até o próximo episódio. Até a próxima!